Fala aí meus amigos, tudo bem? Chegamos no módulo 3 e esse módulo é muito especial porque eu vou passar uma ideia para vocês de como eu penso em alguns assuntos e a gente vai começar falando de aquecimento e alongamento. Essa é a aula 1 e eu sei que existem vários vídeos, várias formas de você se aquecer, de se alongar. Existem vários especialistas, pessoas que entendem muito disso. Eu vou apenas passar uma ideia de como eu faço e é muito legal porque eu desenvolvi isso ao longo do tempo. Eu vi vídeo aqui, vi vídeo ali, então eu criei um jeito que eu sempre faço e sempre dá certo. Então uma das coisas legais é que todos os dias da semana eu uso esses dois carinhas aqui, ó, para aquecer meus dedos e também meu pulso, tudo mais, porque a musculatura tem tudo a ver com uma tocada mais firme, com um bend mais firme. Então eu sempre faço esse 1, 2, 3, 4 aqui, ó, algumas repetições por dia. Alguns dias eu faço mais, outros dias eu faço menos, mas ele sempre me deixa um pouquinho mais preparado para pegar a guitarra. Você já reparou que quando você fica vários dias sem tocar, quando você encosta na guitarra, parece que ela não está muito afim de ficar contigo, ela te estranha um pouco, e isso tem a ver, lógico, com a afinidade com o instrumento, mas quando você fica sem tocar, a tua munheca, o teu pulso fica um pouquinho mais fraco, você acaba não tendo aquela precisão nas coisas. Tanto a mão esquerda quanto a direita, porque se você for tocar e utilizar muito a mão direita de uma forma um pouquinho mais rápida, sei lá, numa base, se você não tiver com o teu punho aquecido, fortalecido, você vai sentir. Já teve vezes que eu comecei a sentir até dor aqui para fazer algumas bases. Existem bases que você tem que tocar de uma forma um pouquinho mais agressiva, então essas coisas são legais. Outro que eu uso é esse simples aqui que eu deixo no meu carro. Essa é uma dica bem legal. Toda vez que eu entro no carro, eu fico trabalhando aqui, ó, não dirigindo, né, quando para no semáforo, no farol aí, mas eu sempre lembro, porque se você deixar isso numa gaveta, você vai acabar esquecendo. Então eu deixo em lugares que me auxiliam aí a sempre lembrar, pegar, tá pertinho. Então vamos lá. Existem dois alongamentos que todo mundo já conhece, que é padrão, que eu faço, que é aquele que eu não vou esticar porque senão vou derrubar a guitarra, mas aquele que todo mundo conhece, que você estica os dedos, você fica aí uns 30 segundos com eles esticados, e aquele que você fortalece o punho. Esses dois alongamentos, eles são bons para você não ter tendinite, e ele também já te deixa um pouquinho mais aquecido aí. Quando você faz esse, por exemplo, esse aquecimento, é legal você abrir um pouquinho os dedos para você ter uma amplitude maior aí na hora de tocar. 1, 2, 3, 4, os dedinhos também. O dedinho sempre é muito rebelde, ele nunca obedece. Eu não tenho um dedinho que me obedece tanto. Quem conhece meu som sabe que vários licks eu não uso o dedinho. Eu gosto de usar ele em algumas situações, mas o dedinho é bem chato assim em alguns aspectos. Então é bom aquecer ele também. Mas falando de aquecimento, um dos mais simples que todo mundo conhece é um dos meus preferidos, que é 1, 2, 3, 4. Aí você pode me falar, Deléo, mas é muito simples. Ele é simples, mas a maioria das pessoas fazem errado. Não consegue ter uma sincronização da mão esquerda com a direita. Então como é que eu faço? Toda vez eu faço esse aquecimento bem simples e começo tocando devagar. Abafadinho, fica bem mais legal. E então, às vezes, é fácil fazer 1, 2, 3, 4. Só que fazer isso sincado com a mão direita e começar a aumentar o BPM, não é tão simples quanto parece. Então, esse é um dos aquecimentos que eu gosto bastante. Eu sempre começo devagar, sentindo cada nota. Sempre subo uma casa. O legal de você subir uma casa é porque a tocada nessa região aqui é muito diferente dessa região. A casa é um pouquinho maior, aqui a casa é um pouquinho mais curta, e quando você vai trabalhando, subindo de casa, você vai conhecendo todo o braço do instrumento. Então esse é um aquecimento que eu gosto bastante, e você já aquece a mão direita, a tua palhetada alternada com a sua mão esquerda. Eu gosto de fazer ele bem lento e sentindo, depois vou aumentando. Legal, depois que eu fiz isso, um que eu acho bem interessante, que eu já faço há muito tempo, é o famoso 1, 4, 3, 2. Então eu faço... E para voltar, 3, 2, 4, 1.
poderia fazer o braço inteiro, mas como a ideia é passar só a forma que eu penso, eu vou cortar por aqui. Um aquecimento bem legal que eu faço também é esse aqui, ó. Legal que eu trabalho bastante a minha palhetada alternada com o aquecimento da mão esquerda. Deixa eu fazer um pouquinho mais lento, ó. Eu já começo palhetando pra cima. E a palhetada aqui não é alternada. Por exemplo, no 1, 2, 3, 4... eu faço alternada. Aqui eu já faço whip, ó. Legal que esses dois aquecimentos, além de trabalhar minha mão esquerda, eu já trabalho diferentes maneiras aí de palhetar. Uma coisa que eu sempre faço quando eu tô, sei lá, tô em casa e preciso aquecer minha mão, eu faço esse exercício aqui, ó, bem simples, você pode fazer em qualquer lugar do braço, que é o padrão de cestina, que o Joe Satriani usa bastante. Ele é um dos exercícios que mais fortalece o meu punho do que 1, 2, 3, 4. Esse daqui é muito bom, mas você não vai aguentar muito tempo porque ele dói um pouco. Depois você vai criando resistência e vai ficando um pouquinho melhor. Como que é? Você vai fazendo ligado. Depois vai... Esse exercício, quando você palheta uma vez só, você acaba perdendo o som. E você precisa tirar o som da mão aqui, ó, esquerda. Então, ele não é tão fácil, porque você precisa de uma mão esquerda um pouquinho mais fortalecida. Esse é um exercício que eu gosto bastante. E um dos últimos que eu curto muito, toda vez que eu vou aquecer, eu aqueço um pouquinho os meus bends, porque o bend, ele é algo bem musical, mas ele é algo que você precisa ter a musculatura mais firme. Então, eu sempre trabalho bend de meio tom, como esse aqui, que é o começo de vários solos meus, ó. Eu vou subindo, eu pego, por exemplo, uma escala, se eu tô em sol, por exemplo, ó. E eu já treino a saída dele também, porque o bend você não tem que treinar só a subida, você tem que treinar ele saindo, que ele faz parte da frase toda. Então eu treino muito meus bends em todas as casas, e eu acho que é isso, esse é o básico que eu utilizo aí para soltar minha musculatura, soltar minhas mãos, e eu sei que existem várias maneiras, mas essa é uma forma que eu penso. Trabalhar 1, 2, 3, 4, 1, 4, 2, 3, depois fazer aquela inversão que acaba virando acorde. E depois trabalhar os bends. Eu deixei minha guitarra com um som bem limpão, com drive, só para vocês sentirem um pouquinho mais a ideia. Se eu colocar modulação, essas coisas, acaba que embola um pouquinho. E se eu deixar muito seco, acaba que as notas não dão uma colada. Então deixei esse som aqui, que talvez não seja tão agradável, mas é um som de aquecimento, para você se aquecer. Então essa é a forma que eu penso para me aquecer. Espero que você tenha gostado e espero que tenha agregado aí nos seus estudos. Tamo junto!